Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou o Hélio Baragatti e este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 94, quase chegando à 100ª edição já. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, divulgue, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem. Mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E para quem acha que os poetas são seres que não enfrentam lutas, que não enfrentam dificuldades, esse vídeo vai mudar esta impressão. Afinal de contas, o tema da edição número 94 do Sala de Poesia são justamente as lutas diárias do poeta. As lutas diárias de quem opta, de quem decide dedicar-se à poesia, decide dedicar a sua vida à poesia. Creio que 2 anos atrás, nós fizemos aqui no Sala de Poesia um vídeo falando sobre a vida e a obra do Tiago de Melo, o poeta amazonense, autor do clássico Os Estatutos do Homem, poema que inclusive mereceu um vídeo no nosso canal. Se eu não me engano, a edição 15 do Sala de Poesia é dedicada ao poema Os Estatutos do Homem. Mas quando nós falávamos sobre a vida e a obra de Tiago de Melo, nós citamos um acontecimento pitoresco, singular para a época e que seria mais singular ainda nos dias de hoje, porque eu imagino que ninguém faria isso hoje. Ou, se alguém fizesse, seria uma grandíssima minoria de pessoas. Eu estou falando do fato de que o Tiago de Melo deixou a faculdade de medicina no 5º ano para dedicar-se à poesia. Então, o Tiago de Melo deixa a faculdade de medicina, lembrando que o Tiago de Melo nasceu numa cidadezinha chamada Barreirinha, né? Barreirinha fica no interior do estado do Amazonas. De Barreirinha, né, quando ele pretende estudar mais, como ele pretende estudar mais, ele segue para Manaus. E de Manaus, como é a intenção dele prestar um vestibular para a medicina e preparar-se para isso, ele segue para o Rio de Janeiro. Mesmo após esse périplo, mesmo após 5 anos de faculdade de medicina, Tiago de Melo decide dedicar-se à poesia. E ele vai até um jornal bastante famoso na época no Rio de Janeiro, que é o Correio da Manhã. E no Correio da Manhã ele se encontra com um certo Carlos Drummond de Andrade. E ele mostra um poema de sua autoria para Carlos Drummond de Andrade. E Carlos Drummond de Andrade pede para ele ir até o escritório do jornal, né, apresentar o poema para que o poema fosse publicado. O poema é publicado e Tiago de Melo fica espantadíssimo quando pedem para procurá-lo, chamam por ele para que ele se dirija até o jornal para receber o pagamento pelo poema publicado. É óbvio que o Tiago de Melo também vai atuar posteriormente no jornalismo. É óbvio que os poetas da época do Tiago de Melo, e mesmo antes da época dele, até o próprio Drummond, Manuel Bandeira, entre outros, e não só poetas, alguns escritores de outros gêneros, prosadores, né, dramaturgos, Plínio Marcos, por exemplo, viviam do jornalismo. Se naquela época era difícil viver de poesia, imaginem hoje. Não há, simplesmente não há como viver de poesia nos tempos atuais. Já é difícil viver de literatura, salvo raras exceções. Quais são as exceções? Aquelas pessoas cuja fama pregressa
faz a fama posterior, quer dizer, por exemplo, Paulo Coelho. Paulo Coelho é um escritor bastante famoso, mas o que fez a fama dele como escritor foi a fama alcançada como compositor, como parceiro de Raul Seixas, depois de Zé Rodrigues, e depois autor de versões, né? Paulo Coelho fazia versões, né? Vertia músicas do inglês, vertia músicas do espanhol, tanto que a última música gravada pela Elis Regina foi uma versão, né? A música Me Deixas Louca, que é uma versão composta pelo Paulo Coelho para um bolero chamado Me Vuelves Loco, que, se não me falha a memória, os nossos espectadores podem até me corrigir na página de comentários, se eu não me engano, a música original é do Armando Manzanero, a música em espanhol. Mas tem esses casos, e tem os casos em que os escritores acabam descobertos ou por emissoras de televisão ou pela indústria cinematográfica e têm as suas obras transformadas em novelas, em séries, em filmes, né? E outras exceções, por exemplo, Jorge Amado. Jorge Amado é um grande escritor e, felizmente, na sua época, ele conseguiu ser reconhecido. Mas, normalmente, não é assim, né? Viver de poesia, viver de literatura, principalmente no Brasil, é algo muito difícil. Então, normalmente, os poetas, os literatos, precisam recorrer a outras profissões. Alguns ao jornalismo, alguns ao magistério, alguns à medicina, alguns ao direito e assim sucessivamente. Alguns conseguem também a questão de se tornarem famosos em outras artes, como é o caso da música. Vinícius de Moraes foi reconhecido como poeta, mas ganhou um reconhecimento mais amplo quando se dedicou à música, né? Com Antônio Carlos Jobim, depois com Baden Powell, depois com o Toquinho e assim sucessivamente. Saindo dessas questões mais frias, mais burocráticas, mais ligadas à remuneração, nós temos também a questão filosófica, a questão artística, né, a questão mais interna, né. À parte as questões externas, existem as questões internas, né. A poesia, ela é fruto de muita coisa. Ela é fruto da inspiração, é claro, né, do alumbramento, como dizia Manuel Bandeira, que é aquela percepção súbita, aquele insight, aquela iluminação. Você vê uma cena e aquela cena te causa uma iluminação que explode, que se manifesta, né, que ganha corpo através de versos. E esses versos se unem em poemas. Então, a poesia é fruto desse alumbramento. Mas a poesia, às vezes, ela é fruto também da elucubração, né? Às vezes o poeta se debruça sobre um determinado tema, né? Como podemos citar, talvez, o Romanceiro da Inconfidência. O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, é um misto dos dois, né? De alumbramento e de elucubração. Alumbramento porque a própria Cecília Meirelles disse que precisou se isolar para ouvir as vozes que lhe inspiravam aqueles poemas, todos discorrendo sobre o tema da Inconfidência Mineira. E também um fruto de elucubração, porque provavelmente o tema da Inconfidência Mineira, em algum momento, ela se debruçou sobre esse tema. Então o alumbramento está presente, a inspiração, né? O alumbramento, a inspiração, o engenho, né? Como dizia Camões. Então, o alumbramento, a inspiração, o engenho, né? E do outro lado, a elucubração, a transpiração, como dizia João Cabral de Melo Neto, e a arte, como dizia Luís de Camões. Então, existe esta convivência, né? Às vezes, a poesia é mais emocional, às vezes ela é mais racional. Se ela é somente emocional e não dispõe de técnica, ela acaba sofrendo de alguma coisa, de alguma falta, de algum vazio. Se ela é somente técnica, somente racional, ela sofre de algum vazio também.
Por que é, por exemplo, que Machado de Assis não fez tanto sucesso como poeta, como fez como cronista, como contista e como romancista? Machado de Assis não fez tanto sucesso como poeta porque a sua poesia era muito técnica, era demasiado técnica. Quando ele explicava sobre os seus poemas, normalmente eram fruto de muito estudo. Então havia bastante estudo, havia bastante domínio da técnica, mas não havia o componente emocional. Ele não se emocionava com aquilo que escrevia em poesia, ou não se emocionava o suficiente. É óbvio que isso aqui são suposições. Nós estamos falando de alguém que escreveu no século XIX, que morreu no início do século XX, que não pode ser entrevistado para se defender. Então é interessante isso. Ferreira Goulart diz que a poesia surge do espanto, daquilo que surpreende, daquilo que assusta, daquilo que, de repente, você se dá conta de que não tinha reparado. De certa forma, ele não está errado, mas não é só disso, né? A poesia surge do espanto, espanto no sentido de surpresa, e surge do encanto, daquilo com que a gente se encanta. Então, aquilo que nos espanta e aquilo que nos encanta faz parte da nossa poesia. Então, nós temos o seguinte: o poeta precisa, como todo artista, e aí eu vou me utilizar de uma citação feita por um grande ator brasileiro, que é o Estênio Garcia. O Estênio Garcia dizia o seguinte: eu coloco todas as minhas reservas a serviço da minha personagem. Né? O artista, ele dizia, precisa estar disponível. Ele precisa colocar todas as suas reservas à disposição da personagem. O poeta também precisa colocar todas as suas reservas à disposição da poesia ou à disposição do poema. O que compõe essas reservas? É isso. São as suas elucubrações, os seus alumbramentos. São aquilo que os espanta e aquilo que os encanta. E é aquilo que ele lê. Não há como escrever poesia sem ler poesia. Não há como escrever conto sem ler conto. Não há como escrever romance sem ler romance. Não há como escrever teatro sem ver teatro. Não há como pintar sem ver quadros. Não há como esculpir sem ver esculturas, sem ter contato. Então é importante isso. Aí o artista diz, não, mas eu tenho medo de ser influenciado. Não, mas eu tenho medo de estar copiando. Não, você vai perceber quando não é cópia. Influência, todos temos. Nós já fizemos um vídeo sobre isso, inclusive, aqui no canal. Influência todos temos. Influência todos sofremos. E vai haver um momento, em princípio, que a gente vai imitar aqueles que nos inspiram. Mas depois, à medida que o tempo for passando, que a arte for se refinando, vai deixar de ser imitação. A gente vai descobrir, o poeta, o artista, vai descobrir o seu estilo próprio. Todo mundo começa imitando alguém. O Roberto Carlos, quando gravou os seus primeiros compactos em 78 rotações, imitava o João Gilberto. O Silvio Santos, quando começou a fazer programas de rádio, imitava o César de Alencar. E assim vai. Então, é isso, essas reservas. E outra coisa muito importante, que é o que toca Rainer Maria Rilke, quando ele escreve as suas cartas a Franz Capus. Ele fala para nós olharmos a nossa infância, para nós olharmos as nossas próprias experiências. Então o poeta tem as suas experiências e as experiências que são compartilhadas com ele. Então o poeta, como todo artista, é um eterno observador. E não se deve furtar a conversar com o seu semelhante. Poeta não pode ser muito calado. Ele tem os momentos de calar e observar, mas tem os momentos de conversar e aprender. Porque às vezes a gente escuta, conversa com uma pessoa, às vezes é uma pessoa que nunca leu um livro de poesia na vida, mas ela diz uma expressão que inspira um poema. Uma palavra que inspira um poema. Uma situação, ele conta uma situação
e aquela situação você pensa, meu, isso dá um poema. Então é importante. Poeta tem que ser humilde. Poeta tem que ouvir todos. Poeta tem que conversar com todos. O tempo das torres de marfim já acabou. Não há espaço mais para isso. O poeta tem que estar integrado ao cosmos social que o envolve. Ao cosmos nuvem, sol, estrelas, sim, mas ao cosmos social também. Aqueles que estão à sua volta, aqueles com quem ele conversa, aqueles com quem ele troca energia, com quem troca experiência. Porque isso tudo vai compor as suas reservas. E o que acontece? Qual é a luta maior do poeta? Já finalizando o nosso vídeo. A luta maior do poeta é que as obrigações do dia a dia, as urgências, as premências do dia a dia, que lhe tomam muitas vezes o tempo do poema, que lhe tomam muitas vezes a disposição para o poema, que lhe tomam muitas vezes, lhe roubam muitas vezes as forças que ele destinaria à escrita, à confecção, à tessitura do poema, que isso não faça com que ele deixe de se inspirar, com que ele deixe de se espantar ou de se surpreender, com que ele deixe de estudar, de ler, de sentir prazer na poesia, de sentir prazer na vida. Que essas premências do dia a dia não façam com que ele deixe de se encantar com as coisas, com os seres, com a vida, com o canto do pássaro, com a voz das pessoas e até mesmo com os sons das ruas, ou imaginar um som para o sol. Eu tenho um poema que diz: som de maçãs maduras, folhas de sol nascente. Então, a luta do poeta é essa, que as urgências, premências do dia a dia não lhe roubem, além do tempo, além da disposição, além da força, a sua capacidade de encantar-se, de inspirar-se, de debruçar-se sobre bons livros e de escrever, de doar-se em versos àqueles que precisam de versos. Porque não há no mundo quem não precise de poesia. E é assim que a gente termina esse vídeo. É assim que se conclui a edição 94 do Sala de Poesia. Esperamos que vocês tenham gostado, que se inscrevam no canal e que continuem nos acompanhando. E voltaremos. Muito obrigado, primeiramente, muito obrigado a todos que estão conosco, que nos assistem, que já se inscreveram, que nos assistirão e que se inscreverão. Muito obrigado por estarem com a gente e nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.